E aí, pessoal? Então, nesse vídeo a gente vai falar agora sobre a transformação dos dados, utilizando o pacote Tidyverse, especificamente o dplyr. Então, no processo de transformação de dados, a gente vai utilizar majoritariamente 5 verbos que vão nos ajudar a fazer transformação de dados. O primeiro verbo é o verbo filter. Esse verbo filter ele serve para a gente limitar a nossa base de dados a observações que seguem algum critério. Por exemplo, a gente já fez isso informalmente no vídeo anterior, quando a gente foi, por exemplo, em consumo de energia, clicou em filter, clicou aqui em sigla UF e digitou Paraíba. Então, o que a gente fez aqui? E como a gente poderia ter feito também no Excel? Foi limitar a nossa base de dados a apenas observações que seguem o critério de, cuja sigla UF é igual a PB. A gente poderia somar os critérios, ou seja, além da sigla UF ser igual a PB, a gente também quer, por exemplo, que o nosso tipo de consumo seja do tipo residencial. Então a gente agora tem uma base de dados que é de consumo de energia residencial para Paraíba. Então a gente fez uma filtragem com 2 critérios. Lá no Excel, para fazer esse mesmo procedimento, vou abrir aqui no Excel, a gente poderia utilizar a função de filtro e filtrar aqui apenas para o tipo residencial e para a sigla do estado igual a Paraíba. Então, esse é um processo de filtragem. Só que vamos dizer que a gente queira fazer isso, a gente queira fazer isso e salvar isso como um objeto. Então, a gente só quer trabalhar agora com dados residenciais de consumo na Paraíba, por exemplo. Então, transformação de dados, especificamente a função filter. Então, como é que a gente utiliza essa função filter no R? Então, vamos ver como ela funciona. Ela funciona mais ou menos o seguinte. Então, a função filter, você precisa dar para ela, primeiro, os dados. Nesse caso, os nossos dados são consumo de energia, dividido por underline. E depois estabelecer alguma regra. Por exemplo, a regra de que a sigla da UF, a sigla do estado, é igual a Paraíba. Então, aqui tem um exemplo. Então, filter, dentro do parênteses, consumo de energia, que é o nome do banco de dados, vírgula, a nossa primeira regra, que é que a sigla da UF seja igual a Paraíba. E aqui abre um detalhe importante. Esse igual é um igual, são 2 iguais, não é apenas um igual. Porque quando você utiliza um igual, é um sinal de atribuição. Você está dizendo, por exemplo, voltando lá para o R, como a gente fez na aula anterior, que ações vai ser igual, ou seja, você está atribuindo esse arquivo Excel ao objeto ações. Quando eu utilizo 2 iguais, eu estou dizendo que é uma igualdade. Ou seja, eu estou fazendo... eu estou sinalizando que sigla UF tem que ser igual a Paraíba. Ou seja, eu estou fazendo uma comparação lógica. Então, é um símbolo de igualdade. Então, quando a gente for utilizar essas regrinhas, essas regras de filtro, a gente sempre vai utilizar 2 iguais. Ou seja, sigla UF é igual a Paraíba. Então, vamos fazer isso aqui no próprio R. Então, filter, a função filter, é igual a, primeiro, a base de dados, consumo de energia, vírgula, e agora a gente estabelece a regra. A regra é que sigla UF é igual, 2 iguais, a PB. Lembrando que PB, como ele é um texto, ele tem que ficar entre parênteses. Então, parênteses não, entre aspas. Então, eu vou rodar aqui, run, e ele vai me mostrar no console
um banco de dados que é apenas para a Paraíba. Se eu quiser salvar esse banco de dados como um objeto, eu posso, por exemplo, dizer que consumo de energia, né, na Paraíba é igual a isso aqui. Lembre que quando eu aplico apenas isso, eu não estou modificando a base original. Veja que eu rodo aqui e o consumo de energia ele continua imutado. Ele continua com todos os estados. Mas se eu utilizar consumo de energia Paraíba, PB, e rodar isso aqui com Ctrl Enter, ele vai criar uma nova base de dados chamada consumo de energia Paraíba, que só tem 1.296 linhas, que é justamente porque ele só tem informações da Paraíba. Então é importante isso, né? Se a gente quiser salvar os nossos resultados dentro do R, a gente precisa sempre atribuir ele a um objeto, né? Então, voltando para os slides. Então, caso eu queira, por exemplo, aplicar mais de uma regra, como a gente aplicou inicialmente, eu posso separar essas regras pelo sinal do E estilizado. Então, consumo da Paraíba vai ser separado por sigla UF igual a PB, mas também para um tipo de consumo igual a residencial. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou adicionar aqui o Ezinho estilizado, é de que o tipo de consumo, né? E qual o nome da variável? Eu esqueci o nome da variável. Como é que eu posso consultar o nome da variável? Eu posso clicar aqui, ó, nesse símbolozinho azul de play, né? E ele abre para mim um resumo do banco de dados. Então eu vejo aqui o nome das colunas. Então ano, mês, sigla, tipo de consumo. É esse tipo de consumo que a gente vai filtrar. Então tipo de consumo é igual, né? Dois iguais a residencial entre aspas. Então eu vou salvar tudo isso nesse banco de dados aqui, nesse objeto consumo energia Paraíba. Então ele vai sobrescrever esse banco de dados aqui, ó. Então a gente vai ver que ele vai ficar um pouquinho menor, né? Então vou rodar aqui, run. Ele vai ficar com apenas 216 observações, porque são as observações da Paraíba, mas apenas para dados residenciais. Então agora a gente tem um banco de dados com informações mensais de consumo residencial para o estado da Paraíba, né? Então a gente só tem dados da Paraíba e a gente só tem dados residenciais. E a gente tem a informação aqui por mês e ano do número de consumidores e do número e o total consumido de energia, né? Então eu vou fechar aqui. Então essa é a nossa primeira função, é a função filter. Mas antes de partir para outras funções, eu vou abrir um parênteses aqui muito importante e ensinar para vocês uma nova função que a gente chama de pipe, né? O que é o pipe, né? O pipe ele é um operador que permite que a gente faça essas operações de manipulação de uma maneira diferente, né? A gente vai passar a escrever as funções de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo bem parecido com o que a gente acabou de fazer. A gente usou a função filter e dentro de um banco de dados aqui, que eu chamei de despesas, a gente quer filtrar apenas para as despesas do ano de 2021, certo? Então é uma forma de escrever essa função. Outra forma de escrever essa função é colocando os dados do lado de fora da função. Então a gente vai escrever assim, a gente vai escrever despesas, pipe, filter, ano 2021. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente for utilizar mais de uma função de transformação, a gente vai ver que o uso do pipe vai tornar mais intuitivo o uso dele, né? Então, por exemplo, despesas, a gente pode pensar no pipe como se fosse o termo então. Então você está falando o seguinte: pega os dados, então filtra para o ano de 2021.
você vê que flui bem mais, né? Até a forma de descrever o que a gente está fazendo de operação flui melhor, né? Então, pega as despesas, então filtra para o ano de 2021. Então, a gente chama esse operadorzinho aqui de pipe. A gente escreve ele como uma barra e um sinal de mais. A gente pode também, dentro do R, para facilitar as coisas, a gente pode chamar ele pelo atalho Ctrl Shift M, né? Então veja aqui que no meu R ele estiliza, né? Então se eu clicar barra e o sinal de mais, ele transforma nesse sinalzinho de play, né? Provavelmente no seu não vai acontecer isso, né? Mas quando eu clico Ctrl Shift mais, ele me retorna esse pipe, né? Então é um atalho muito importante de aprender, porque a gente vai utilizar ele bastante. Ctrl Shift mais, Ctrl Shift M, né? Então aqui, por exemplo, se eu pegar consumo de energia, pega meus dados, Ctrl Shift M, pipe, então faço o quê? Então faço um filtro onde a sigla da UF é igual, entre aspas, a Paraíba. Então vocês vão ver que o resultado é igual ao que foi feito anteriormente, né? Então ele filtrou apenas para dados da Paraíba, né? Se eu quiser aplicar um outro filtro, eu posso colocar o meu sinalzinho de E estilizado e colocar tipo de consumo residencial. Eu posso fazer de outra forma. Eu posso aplicar um outro filtro. Por exemplo, Ctrl Shift M, pipe, então filtre de novo para sigla, para tipo de consumo igual a residencial. Então você veja que você pode encadear as suas transformações. Pega o banco de dados original, agora filtra só para Paraíba e depois pega esse banco de dados que está filtrado para Paraíba e filtra para o residencial. Então é um processo que vai se acumulando. Ele é acumulativo. A gente pode pensar da maneira diferente. A gente poderia, por exemplo, ter criado um banco de dados só para Paraíba e aí depois ter pego esse banco de dados e filtrado para dados residenciais. Mas em vez de ter salvado um monte de banco de dados intermediários, a gente fez isso de uma maneira concatenada, né? Então a gente primeiro pegou o banco de dados original, depois filtrou para Paraíba, depois filtrou para o tipo de consumo, né? Para deixar mais fácil de visualizar, depois do então, eu posso sempre dar um espaço. Eu vou clicar aqui em Enter. Enter. Então ele já reformata os meus dados, né, de uma maneira, né, um embaixo do outro. Então aqui de novo, depois do então, depois do pipe, clico Enter, deixo concatenado. Então, consumo de energia, então filtra para Paraíba, então filtra para dados residenciais, e eu posso aplicar um outro filtro, por exemplo, então, Ctrl Shift M, filter para, por exemplo, o ano de 2020. Veja que 2020 eu não coloquei entre aspas. E por que eu não coloquei entre aspas? Porque 2020 ele é um dado que é numérico. Como é que eu sei se a coluna é numérica ou não é numérica? Por exemplo, eu posso ir lá dentro do banco de dados, vou clicar aqui, e vocês vejam aqui que se eu colocar o meu nome, o meu mouse em cima da coluna, ele vai dizer que essa coluna é numérica. Então a gente sabe que a gente está manipulando com números. Aqui em tipo de consumo, ele está dizendo que meu tipo de coluna é do tipo caractere, né? Ou seja, é um tipo de texto. Então toda vez que eu for trabalhar com esse tipo de base de dados, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que colocar ele entre aspas, né? Então total, se eu tivesse que filtrar para total, eu teria que colocar total entre aspas. Consumo é numérico, então eu posso trabalhar com números, né? E por aí vai, né? E por eu trabalhar com números, isso significa que eu posso fazer filtragens diferentes. Eu não preciso fazer filtragens apenas de igualdade. Quando eu trabalho com números, eu posso utilizar outros operadores matemáticos. Por exemplo,
eu posso utilizar o operador de maior e menor que. Imagina, por exemplo, que eu quero o consumo de energia apenas para os anos maiores do que 2010. Ou seja, eu quero 2011, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Eu não quero um ano específico, eu quero os anos a partir de tanto número. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar os dados a partir de 2011. Ah, mas eu quero incluir, além de 2011, o próprio 2010. Aí eu posso utilizar o operador de maior igual, né? Então, eu vou usar aqui, maior igual. Então, ele vai incluir agora o 2010. Ah, vamos dizer que eu queira usar o menor. A mesma história. Menor do que 2010, ele me retorna os dados menores do que 2010. Né? Então, existem vários operadores matemáticos. Né? Um deles é o diferente. Por exemplo, eu quero todos os anos, com exceção de 2020. Aí, dentro do R, o operador diferente é o operador exclamação igual. Então, veja que ele já transformou aqui no meu computador num operador, né, matemático de diferente. Talvez no seu não apareça, mas lembrando, o comando é exclamação igual. Então, eu coloco aqui, por exemplo, todos os dados de consumo diferente de 2010. Né? Então, é o operador de diferença. Então, deixa eu colocar aqui o operador de maior igual e aqui o operador de diferença. E aqui era o operador de igualdade. Então, consumo de energia, filtro do ano igual a 2010. Então, aqui eu estou pegando apenas os anos acima de 2010, aqui todos os anos com exceção de 2010 e aqui com todos os anos, apenas o ano de 2010. Né? Então a gente pode fazer uma série de operações diferentes. Né? E aí conforme a gente for utilizando o R, a gente vai ver que existe um outro grupo de operações, certo? Então, na próxima aula a gente continua vendo essas operações, mas a gente vai ver as demais operações de transformação do dplyr. Né? Até lá!